Bom dia, meu irmão, minha irmã, bem-vindos a este nosso encontro de toda manhã da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, quinta-feira, dia 17 de fevereiro, da sexta semana do Tempo Comum. E a liturgia de hoje, ainda que pareça dura, forte, mas ela nos convida a uma realidade maravilhosa. Por quê? Explico. Primeira leitura da carta de Tiago, capítulo 2, do versículo 1 ao 9. Aqui, Tiago, pelo jeito, havia na comunidade acepção de pessoas, ou seja, se o sujeito era rico, mais bem acolhido, se preocupava em dar mais atenção a ele, enquanto o pobre era deixado de lado, desprezado por ser pobre. Não sabemos, porque Tiago coloca esta orientação na comunidade. Porém, se a gente for na raiz, o que me deve fazer acolher aquele irmão, estar próximo dele, amá-lo, como diz São Tiago no final da leitura? É porque ele é de Cristo, ele é meu irmão. A realidade da fé, a realidade de Cristo que salva, que redime a cada um de nós, rico ou pobre, inteligente, estudado, com muita faculdade, ou não. Um sujeito que não sei, que tenha certas posses e bens e outro não. Ou outro que tem a cor branca e outro a cor preta, e que? Por raça? Ou seja, aquilo que me faz acolher aquele irmão é que ele é um comigo em Cristo. Acolho o outro na fé, porque o Senhor o amou, o Senhor o perdoou. Aquilo que dá a dignidade dele de pessoa, ele foi feito à imagem do Pai e foi salvo. Foi feito à imagem de Deus. Ou seja, eu vou amá-lo independente de, ou seja, porque ele se tornou meu irmão em Cristo. É verdade que é um outro tipo de amor que também não deveria nos ajudar a fazer uma certa acepção de pessoas. O outro, que não é de Cristo, também não é meu inimigo. O cristão olha para aquele que ainda não conhece Cristo com amor, com ternura, porque ele não sabe o bom que é ser de Deus, estar em Deus, viver em Deus, ser de Cristo. Por isso ama, reza por ele, trata com carinho, na esperança que ele se aproxime de Cristo, que ele se aproxime de Deus, que ele de verdade experimente o bom que é ser em Deus. Mas, claro, terá discernimento. Se eu tenho que dizer a verdade, se eu tenho que corrigir, seja o irmão da comunidade, seja alguém de fora, farei, mas no amor. Aqui, o perigo, diz São Tiago, é a gente amar apenas com critérios humanos. Porque diz ele, não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino do céu que prometeu aos que o amam? Esse é que é o negócio. Não se trata de posses humanas, de valores humanos. Mas eu espero que de verdade nos alegremos. A comunidade cristã, ela vive de uma riqueza que é maravilhosa. A comunidade cristã, ela é figura do mundo. Tem gente de todas as raças, línguas, eu diria etnias, não? Cores. Mas o importante é que nós, de verdade, a nossa comunhão se dá em Cristo. Não pela nossa conta bancária, não pela nossa roupa bonita, não por um monte de coisas, mas porque Cristo me ajuda a viver esta comunhão e acolher o outro na sua pessoa. Imagina,
Nós, hoje, ultimamente, temos muitos casos de adolescentes que entram em depressão ou até se suicidam por causa do bullying. Se o outro tem que usar óculos, se o outro tem síndrome de Down, não? Eu não vi que, outro dia vi uma notícia, não lembro agora em que país, em que o presidente da República, daquele país, acompanhou uma menina na escola, na entrada, não levou ela para a escola, porque ela sofreu, não, bullying na escola por ter síndrome de Down. Acolher o outro na sua debilidade, na sua diferença, nas suas coisas, por amor, porque a dignidade que me dá é a da fé. E eu espero que o Senhor de verdade nos ajude a viver assim, nos ajude a amarmos uns aos outros assim. Por isso o São Tiago não está dando uma bronca, não, está querendo que a gente viva o melhor e não o pior. Se sou de Cristo, se vive em Cristo, porque Cristo me amou como eu era, como posso eu desprezar o outro? Eu espero que nós também tenhamos essa delicadeza de acolhida. Aqui o Evangelho de hoje, do Evangelho de São Marcos, capítulo 8, do versículo 27 ao 33. Aqui Jesus leva os seus discípulos, os seus apóstolos, os 12, a Cesareia de Filipe. Por que tão longe de Jerusalém? Para que os discípulos fiquem livres de responder à pergunta que Jesus vai lhes fazer. Eles já caminham um tempo com Cristo, viram sinais, viram milagres, escutaram palavras de Cristo. Muito bem. Pois aqui, agora Cristo quer saber se eles sabem com quem eles caminham. Quem é Ele? Por isso a pergunta primeiro que ele faz. Quem dizem os homens que eu sou? Não porque Jesus não soubesse, mas queria ver se os discípulos sabiam a opinião de todo mundo. Muito bem. Se os outros pensam isto de mim, mesmo tendo visto sinais, milagres, tanta coisa, escutado a palavra, e os outros pensam isto, olha, porque alguns dizem que tu és João Batista, outro que é Elias, outros ainda que é um dos profetas. Ou seja, todas as respostas estão em nível religioso. Só que conseguem ver a Cristo apenas como um grande profeta que apareceu. Faz sinais, faz milagres, que coisa. Mas Jesus, quando pergunta aos discípulos, olha, vocês estão comigo, hein? Vocês são meu grupo íntimo. Eu tenho formado vocês, explicado parábolas, enfim. Vocês viram coisas, participam da minha intimidade nesta missão. Muito bem, e para vocês, quem eu sou? É hoje a pergunta que Cristo faz a você e a mim. Os outros de fora terão uma ideia religiosa de quem é Jesus. Um curandeiro, um milagreiro, talvez até um revolucionário, um homem, como diziam alguns refrões, né, que a gente vê nos evangelhos, foi um homem que passou neste mundo fazendo o bem. Tá bom, até isto. Mas e nós, que dizemos que somos discípulos de Cristo, que de verdade caminhamos com Ele, que somos mais próximos dele pela Eucaristia, pela palavra, pela oração. Quem é Ele para mim? Hoje, na minha vida. Porque como que eu vou convencer o outro quem é Cristo? Que testemunho eu dou do outro de Cristo? Explicar a definição teológica de quem é Jesus, o Filho de Deus? Tá bom, é verdade. Isso que é o que respondeu Pedro. Tu és o Filho de Deus, não é? Tu és o Messias. Tá bom, verdade. Mas e para você? Na tua vida, quem é Cristo? Olha, é aquele que agiu na minha vida. Eu estava mal aquele dia, escutando a palavra, através da oração, da Eucaristia. Olha, o Senhor fez isto por mim, me deu este discernimento, eu não sabia como resolver este problema. Olha, entende? Se eu não vejo a ação de Cristo e tenho uma ideia de quem é Ele, porque a gente define as pessoas
À medida que eu tenho relacionamento, o que ela fez por mim, o que aconteceu, não? Situações que vivemos juntos, quem é Cristo para mim? Por isso é uma pergunta profunda. Porém, Cristo, depois que Pedro responde, tu és o Messias, ele proibiu severamente falar a alguém a seu respeito. Como dizendo, deixa que os outros, ao me escutarem, ao ver os meus sinais, Pedro, possam chegar também, se podemos dizer, a esta conclusão. Possam enxergar o que você hoje, Pedro, enxerga, depois de caminhar um pouco comigo. Porque senão, do que adianta? Este testemunho. Mas, em seguida, começou a ensinar-lhes, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ou seja, Jesus diz a Pedro, é verdade, eu sou o Messias, mas não o Messias que todo mundo espera, que vai agora fazer a revolução, expulsar os romanos, instaurar um paraíso aqui na terra, restaurar a realeza de Davi e os territórios que Davi tinha no seu... Não, porque o meu reino não é daqui. E eu vim para padecer a morte de cruz, sofrer, para libertar o homem da sua verdadeira escravidão, do seu verdadeiro problema, que é ser escravo de si mesmo, das suas paixões, da idolatria do eu. Por isso Cristo está dizendo, eu sou um outro tipo de Messias. Não o Messias político que todo mundo espera, eu sou outro. Porque eu vou entrar no mistério da cruz. Começa a fazer o anúncio da sua paixão. E pelo jeito, este anúncio escandalizou, começando por Pedro. E talvez os outros discípulos ficaram chocados, escandalizados com este anúncio. Porque Pedro levou ele à parte, a sós, um pouco longe dos outros, e começou a repreendê-lo, como dizendo, Senhor, pode parar com esse negócio, nós estamos te seguindo porque achamos que você vai ser aquele que vai fazer a revolução, vai expulsar os nossos inimigos, vai devolver as terras nossas, não? Vai deixar os judeus livres, política e economicamente. Para com esse negócio. Que falou de morrer, de ressuscitar, que é isto? Nós estamos seguindo, mas não para fracassar. Nem um fracassado, alguém que vai morrer, que vai... Não, estamos seguindo a você para que você faça a grande revolução. E Jesus o que faz? Olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo, vai para longe de mim, Satanás, pois tu não pensas como Deus e sim como os homens. Não é que Jesus despreza Pedro, mas ele está dizendo, Pedro, você não está entendendo qual é o projeto do Pai. E qual é a vontade do Pai. Por que eu fui enviado pelo Pai? Não foi para uma libertação humana, econômico, política, não. Foi para outra coisa muito maior. Que Pedro vai demorar um pouquinho para entender. Sofrerá o escândalo da cruz, diante da cruz negará que conhece Jesus, ou seja, os discípulos ficam chocados de que a salvação passe pelo mistério da cruz. E eu espero que você e eu também, diante do mistério da cruz, não nos escandalizemos, mas possamos dizer quem é Jesus para nós e ter a fé nele. E dizer, ele é meu Salvador porque destruiu a morte com a sua morte e me fez livre. Já não escravo do egoísmo, das paixões, da inveja, da luxúria, de tanta coisa. Me fez verdadeiramente livre. Pode ser que me dê dinheiro e eu tenha bom dinheiro, pode ser que não. Mas a verdadeira liberdade e a dignidade de filho de Deus, de poder chamar a Deus de meu Pai, isto Ele me deu. E é isto que eu espero que o Senhor permita hoje na nossa vida. Oremos. Bendito és tu, Pai Santo, pelo teu amor e pela tua misericórdia, bendito és tu por esta palavra de hoje. Ajuda-nos de verdade a acolher ao outro como ele é, como pessoa, como o teu filho resgatado da morte, e acolher e a testemunhar Jesus no mundo,
para que outros também descubram a vida, a alegria, que é ser de Deus, estar em Deus, ser de verdade teu discípulo. Isto pedimos por teu Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meu irmão, minha irmã, para esse nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus. Espero todos vocês amanhã.